Os primeiros números da corrida para o Senado em 2026 já começam a mostrar diferenças importantes entre os estados e também revelam onde a disputa está mais consolidada e onde ela segue em aberto. No Rio de Janeiro, há um nome mais citado, mas a briga pela outra vaga parece bastante acirrada. Já no Espírito Santo, um candidato lidera com mais estabilidade, enquanto a disputa pelas posições seguintes muda de acordo com a composição apresentada ao eleitor. E é justamente isso que a gente vai comparar aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo em qual estado a disputa para o Senado te parece mais imprevisível neste momento. No Rio de Janeiro, os levantamentos para o Senado mostram Cláudio Castro como o nome mais citado entre os testados, mas sem um cenário totalmente definido para a segunda vaga, que aparece mais disputada e sujeita a mudanças conforme a composição apresentada ao eleitor. Em uma primeira simulação, Cláudio Castro, do PL, aparece com 23% das citações. Logo atrás, Marcelo Crivella, do Republicanos, registra 15%. Na sequência, Benedita da Silva, do PT, e Rodrigo Pimentel, sem partido, aparecem tecnicamente no mesmo patamar, com 12% cada. Mais abaixo, Márcio Canella, do União Brasil, marca 7%, e Ottoni de Paula, do PRTB, chega a 6%. Nesse levantamento, 14% dos entrevistados disseram branco ou nulo, e 11% não souberam ou preferiram não responder. Vale lembrar que, nesse caso, cada entrevistado podia citar até 2 candidatos, o que influencia a distribuição dos percentuais. Esse primeiro retrato já mostra um desenho interessante em Cláudio Castro aparece na dianteira, mas sem uma distância tão ampla a ponto de eliminar a competitividade da disputa. Mais do que isso, a segunda vaga surge bastante embolada, com nomes próximos e espaço para rearranjos importantes. Quando a composição muda, a lógica geral se mantém. Cláudio Castro segue na frente, agora com 24%. Rodrigo Pimentel sobe para 14% e passa a ocupar o segundo lugar nesse recorte. Benedita da Silva mantém 12%, enquanto Pedro Paulo, do PSD, surge com 10%. Márcio Canella permanece com 7%, e Ottoni de Paula repete 6%. Já os votos em branco e nulo vão a 15%, e os que não sabem ou não responderam somam 12%. Na comparação entre as duas simulações, o que chama a atenção é a estabilidade de Cláudio Castro no topo, sempre na faixa de 23% a 24%, enquanto a disputa logo atrás segue mais apertada e mais sensível às mudanças de nomes testados. Em uma composição, Marcelo Crivella aparece como principal nome na perseguição ou em outra, esse espaço passa a ser ocupado por Rodrigo Pimentel. Benedita da Silva, por sua vez, mantém um desempenho consistente, enquanto outros nomes tentam se firmar em uma faixa intermediária. Ou seja, e no caso do Rio, os números indicam uma liderança mais reconhecível, mas não isolada, e principalmente uma corrida bastante aberta pela segunda vaga. Isso torna o cenário fluminense competitivo não necessariamente pela ponta, mas pela formação do grupo que de fato conseguirá se consolidar nas posições mais fortes ao longo da pré-campanha. E se no Rio de Janeiro o que mais chama a atenção é essa combinação entre um nome mais citado e uma disputa apertada logo atrás, no Espírito Santo o desenho guarda alguma semelhança, mas com uma dinâmica própria. Ali também existe um nome que aparece à frente com mais regularidade, só que os movimentos nas posições seguintes ajudam a mostrar como a corrida ainda está longe de uma definição completa. Nas simulações feitas com o eleitor capixaba, Renato Casagrande aparece como o nome mais lembrado em todos os recortes apresentados. Em uma primeira composição, ele registra 31%, abrindo vantagem sobre Sérgio Meneghelli, que aparece com 16%. Mais atrás, surge Maguinha Malta, com 11%, Fabiano Contarato, com 8%, e tanto Marcos Duval quanto Euclério Sampaio, com 7% cada. Nesse levantamento, 12% disseram branco ou nulo, e 8% não souberam ou não responderam. Aqui também vale lembrar que cada entrevistado podia citar até 2 candidatos, o que ajuda a explicar percentuais mais distribuídos. Quando a composição muda, Casagrande segue na frente, agora com 30%, mantendo um patamar bastante estável. Mas o que mais chama a atenção nesse novo desenho é a disputa embolada logo atrás.
Sérgio Meneghel aparece com 14%, mas vê Rose de Freitas encostar com 13%. Maguinha Malta mantém 11%, Fabiano Contarato segue com 8% e Marcos Duval repete 7%. Aqui, 11% declaram branco ou nulo, e 7% não sabem ou não responderam. Em outra projeção testada, Renato Casagrande continua na frente com 28%, mas a disputa pela segunda cadeira ganha novos contornos. Lorenzo Pasolini aparece com 17%, ultrapassando Sérgio Meneghel, que marca 13%. Na sequência vem Maguinha Malta, com 10%, Rose de Freitas, com 8%, Fabiano Contarato, com 6%, e Marcos Duval, com 5%. Os votos em branco e nulo somam 6%, e 7% não sabem ou não responderam. O que esses números mostram no Espírito Santo é um cenário em que Renato Casagrande sustenta a dianteira com consistência, enquanto a segunda vaga permanece aberta e sujeita a mudanças conforme o quadro apresentado. Ou seja, há um nome mais ancorado no topo, mas sem definição fechada sobre quem, de fato, conseguiria hoje se firmar com mais segurança logo atrás. Comparando os dois estados, a leitura fica interessante. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro aparece como o mais citado, mas com uma disputa bastante apertada pela segunda vaga e com mudanças perceptíveis entre os nomes que tentam ocupar esse espaço. No Espírito Santo, Renato Casagrande também lidera com estabilidade, mas o comportamento do bloco seguinte mostra uma corrida ainda bastante móvel. Em comum, os dois estados apresentam uma característica central, a liderança, mas ainda não há total definição sobre a composição final das vagas mais competitivas. Isso significa que, embora alguns nomes larguem em posição mais confortável, o jogo segue aberto para rearranjos políticos, alianças, entrada ou saída de candidaturas e maior consolidação eleitoral ao longo do tempo. E agora eu quero saber de você, em quem você votaria hoje para o Senado? Comenta aqui embaixo.